Você não tem que parar o seu dia para ficar preparando a aula para o dia seguinte. Esse é o grande erro. As pessoas elas ficam preparando toda uma aula para o dia seguinte. Então, digamos que eu, Daniel, me formei, me preparei e amanhã eu começo a dar aula. Num espaço que me chamaram para dar aula, eu vou lá dar aula naquele espaço. E aí amanhã é a minha aula. Hoje eu passo, talvez, eu já vi professores passando a madrugada pensando na aula de amanhã. Eu já vi professores pensando, ficando horas ali, montando, ajustando as suas aulas para a aula que vai dar amanhã. E aí o que acontece? O cara prepara toda a aula, mas prepara a aula baseada em quê? Muito bem, galera. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias e sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize, e tenho como grande objetivo fazer com que você seja mais valorizado como profissional, que você chegue a uma arrecadação constante e bem mais expressiva do que você vem atingindo, então que você possa chegar a 20 mil reais mensais constantes, como eu mencionei, e que você possa viver exclusivamente dessa profissão. Esse é o grande objetivo do Personalize, foi para isso que eu criei esse canal, foi para isso que eu criei esse perfil, e o tema da live de hoje é: sua aula precisa ser mais flexível, sua aula precisa ser mais orgânica. Então, vamos conversar a respeito disso. Vou procurar lembrar também que aqui na bio tem o link para, caso você queira fazer parte da nova turma do Personalize, o link está na bio, você pode entrar e aproveitar. A gente tem 5 dias de inscrições, sendo que hoje é um dia bem especial para as inscrições, mas depois eu falo sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá. Dani, o que seria uma aula orgânica? Então, dentro dessa minha experiência, dando aulas há 20 anos, travando contato com muitos professores de yoga nesses últimos 16 anos treinando professores, o que eu senti é que as aulas elas acabam sendo muito engessadas. E esse é um item que atrapalha muito o professor, o profissional, chegar a um resultado mais expressivo. Quando a gente coloca, Dani, por que eu não atinjo um resultado mais expressivo? Por que eu não chego nos objetivos que eu tracei? Por que eu não conquisto esses objetivos? Em geral, o que eu sinto é que não é um erro, não é um problema. E eu vejo muitos profissionais muitos professores dando, como se você colocasse toda a responsabilidade daquele resultado que você está atingindo num erro só, ou num problema só. Então, o que eu primeiramente gostaria de falar para vocês, professores, é que o dilema de você não chegar aos resultados que você traçou, os resultados que você gostaria de chegar, não é por um motivo só. Então, não dá para você colocar a responsabilidade toda no seu aluno que é inconstante. Ou não dá para colocar a responsabilidade toda no trabalho do seu aluno que agora está por um processo mais inconstante. Ou pela mudança de endereço do seu aluno. Ou porque o seu aluno está sem tempo. Então, não dá para você colocar a responsabilidade num fator só. A minha percepção é que existem várias coisas que influenciam. São vários itens. Eu venho trazendo aqui no Personalize, gerando conteúdo, esses itens. Coisas que realmente, olha, isso daqui, as pessoas falam isso, mas a gente tem como ajustar esse dilema. E um desses dilemas, um desses pontos que eu acredito que realmente atrapalham os profissionais, atrapalham os professores a ter mais sucesso, essas aulas engessadas, tá? Independentemente do tipo de yoga que você ensine. Então, em geral, aquele profissional de yoga, ele tem um tipo de yoga que ele ensina e ele vem com essa aula muito engessada. E mais do que nunca, atualmente, o nosso trabalho ele tem que ser muito orgânico, ele tem que ser adaptável, ele tem que ser flexível nesse sentido. Eu tenho que entender a lógica do momento dos meus alunos, a lógica do momento da sociedade, a lógica do que está acontecendo agora como no mundo,
para que eu entenda como eu ajusto o meu trabalho, como eu alinho o meu trabalho com essas necessidades. Isso é ter uma aula orgânica. Por isso que eu coloquei, a sua aula ela precisa ser orgânica. Ela precisa ser fluida no sentido de se adaptar à realidade. E normalmente isso é algo muito difícil. E é algo muito difícil para todos os patamares de professores. Eu venho separando aqui os professores em patamares, a gente tem. Não é patamar de melhor ou pior, é só patamar de tempo profissional. Então, eu tenho muitos futuros professores que me seguem, pessoas que estão em formação. E o que acontece? Essas pessoas, esses profissionais, né, que são futuros professores, eles estão num processo de estudo, um processo de dedicação, colocando seu tempo, colocando seu dinheiro, colocando seu suor ali para se aprimorar como professor. Só que quando esse profissional ele entra no mercado de trabalho, quando ele começa a dar aulas, um dos maiores dilemas dele ele se encaixa numa aula que ele vem treinando e ele não tem, na cabeça dele, a experiência. Na cabeça dele eu não tenho experiência, vou demorar ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos para eu poder ter mais experiência, para poder ter essa aula mais orgânica, essa aula mais adaptável. E é isso que eu quero quebrar. Essa objeção é que ela tem que ser quebrada, porque não existe isso. Na verdade, isso é gerado na mente do professor, do futuro professor, que ele precisa ter uma grande experiência para adaptar as suas aulas, e não é verdade. Essa adaptação, essa flexibilidade das aulas, esse direcionamento, esse deixar a sua aula mais orgânica, ela vai acontecer a partir do momento que você tiver conhecimento. Então, não é a experiência que faz isso, é o conhecimento, e você está aberto a. Então, esse é o primeiro item, que é o cara que está se formando, a menina que está se formando. Professores de yoga ainda não são professores, mas eles estão no caminho dele. Aí esse tipo de futuro professor, ou esse tipo de professor, são aquelas pessoas que têm que entender que você não tem que parar o seu dia para ficar preparando a aula para o dia seguinte. Esse é o grande erro. As pessoas elas ficam preparando toda uma aula para o dia seguinte. Então, digamos que eu, Daniel, me formei, me preparei e amanhã eu começo a dar aula. Num espaço que me chamaram para dar aula, eu vou lá dar aula naquele espaço. E aí amanhã é a minha aula. Hoje eu passo, talvez, eu já vi professores passando a madrugada pensando na aula de amanhã. Eu já vi professores pensando, ficando horas ali, montando, ajustando as suas aulas para a aula que vai dar amanhã. E aí o que acontece? O cara prepara toda a aula, mas prepara a aula baseado em quê? Entende? Que isso não é ser uma aula orgânica, é uma aula engessada. Eu me baseei no que eu tenho de experiência, eu me baseei num achismo, numa pressuposição e montei uma aula. Essa aula, ela não é orgânica, ela não é uma aula adaptável a quem está ali fazendo a aula. Então, é uma aula que simplesmente sai já montadinha. É quase uma aula robotizada. E falando ainda para um professor que aí sim, não tem experiência, em geral ele vai ser uma aula mais robotizada, vai ser uma aula mais preparada. Só que aí é uma aula preparada sem direcionamento de necessidades. Então eu tenho ali, vai chegar nessa aula de amanhã, que eu preparei hoje, fiquei horas preparando, chegam 5 alunos que não tem nada a ver com as necessidades que eu preparei nessa aula. Então, você tem que criar esse mindset, criar essa mentalidade de que as suas aulas elas têm que ser orgânicas. E se você não tinha essa mentalidade, comece a ter para ontem. Porque dentro dessa quantidade de professores que eu venho conversando, a maioria tem aulas engessadas. E aí entra o segundo quesito que vai para quem já tem mais experiência. Que aí entra o ponto experiência.
o profissional, e talvez você que está me ouvindo agora se encaixe nisso, você é um professor que já tem experiência, você já traz uma bagagem. E aí você traz essa bagagem, mas ainda não tendo resultado, você não chegou a resultados. Você está muito longe dos resultados que você traçou, do que você queria. E aí você traz essa bagagem e você se apoia nela. Então, olha, eu tenho já experiência, eu já estou fazendo isso há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos. Então, eu já estou fazendo. Só que aí entra o ponto. Você está fazendo e provavelmente você está fazendo baseado numa aula congelada, numa aula que você preparou. Se você não vem mais preparando, porque você já tem essa experiência, você traz nas mãos você carrega nas mãos e vai mostrar, quer mostrar para todo mundo a sua experiência. Só que isso não te leva a um resultado expressivo. Não te leva, isso eu posso garantir. As suas aulas, elas têm que ser direcionadas. Ela tem que ter ali um processo de direcionamento muito específico. Se eu vou dar aula amanhã, eu tenho que ter todo um estudo, um know-how do yoga que eu ensino. Eu tenho que ter os elementos nas minhas mãos, eu tenho que ter as ferramentas nas minhas mãos, eu tenho que compreender cada uma delas. Eu tenho que entender quais são os efeitos mais comuns em cada uma das coisas que eu vou ensinar para os meus alunos. Ok, amanhã, eu tendo essa base, eu tenho esse know-how, amanhã, quando eu for dar a aula, eu vou preparar minha aula. Amanhã eu vou direcionar minha aula. Amanhã eu vou fazer essa aula exatamente de acordo com quem veio fazer ela. Ah, Dani, mas eu sei quem são os meus alunos. Cara, se você é um pouco mais experiente, você vai saber que se você programa para 10 alunos que você tem naquele dia, e não vem os 10, talvez venham 8. E talvez venham 2 novos alunos querendo praticar com você e com necessidades diferentes daqueles 10 que você já tem. E se você não tiver essa aula orgânica, essa aula adaptável, você vai estar totalmente associado a algo robotizado, com necessidades de outras pessoas. E o mundo hoje exige que a atuação seja naquela pessoa, naquele ser humano. É um trabalho individualizado. Então, a base do Personalize é essa. A base do Personalize é fazer você mudar o seu mindset, é fazer você ter uma lógica de pensamento que vai te conduzir a resultados mais expressivos. E se você continuar estagnado em aulas congeladas, e não importa, de novo, eu vou repetir isso várias vezes na live, não importa quanto tempo você já dá aula, não importa a sua experiência com isso. Porque quem é novato vai colocar o argumento que não tem experiência. Quem é experiente vai usar a experiência como a sua base de apoio. E não é. Porque o que eu mais vejo, até mais do que professores que estão em formação, são professores já formados há muito tempo, professores já experientes, professores que dão aulas há muito tempo, que falam isso. Ah, mas eu já tenho experiência. Só que aí você vai ver a aula da pessoa, a aula daquela menina, a aula daquele cara, você vai ver a aula e a aula ela é igual, ela é engessada. É uma aula que está rígida, que é dura, é sempre a mesma. Dani, mas o meu tipo de yoga, ele tem como base uma mesma sequência de asana. Tudo bem. Você pode dar a sua sequência de asana, a sequência de asana que o seu tipo de yoga ensina. Não tem dilema. Mas detalhes podem ser colocados. E às vezes o detalhe, essa aula orgânica, quando eu falo que a aula precisa ser mais orgânica, às vezes até a forma como você está fazendo. A técnica pode ser a mesma. Só que a forma, ela tem que ser diferenciada. A forma tem que ser para aquelas pessoas ou para aquele aluno que está ali, para aquela aluna que está ali. Por isso eu sempre fui contra em preparo de aulas prévio. Assim como, se você pegar aulas prontas, então você pegar aulas prontas, olha, o Dani tem aqui 50, 100 aulas preparadas para dar. Não, cara, eu nunca me baseei em 50 aulas, 100 aulas, 200 aulas preparadas.
Eu vou olhar para cada um dos meus alunos. É isso que eu quero ensinar vocês. Tá? Então, é assim, você vai pegar aquele aluno e se ele te pedir um treinamento, você vai preparar aquele treinamento para ele. Eu vejo isso acontecendo não só no yoga, eu vejo isso acontecendo em tudo. Um cara que quer aprender jiu-jitsu, eu vou lá, então tá bom, você vai fazer ó, esse treino aqui, ó, pum, é o mesmo treino. Sempre o mesmo treino. E às vezes não é, às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes, não se encaixa com a necessidade daquele cara que vai aprender jiu-jitsu, que vai aprender corrida, que vai aprender inglês e que vai aprender yoga. O cara vai aprender yoga com você, ele tem as características dele. Isso tem que estar muito claro para você. A gente tem que... E eu entendo, galera, o quão difícil é mudar esse mindset. Eu entendo. Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos, nesses meus 22 anos, para conseguir mudar. Foram 5 anos para mudar esse mindset. Tem professores que mudaram 18 anos depois. Tem professores que nunca mudaram. Estão há 30 anos com o mesmo mindset e não querem mudar. E não têm resultado e continuam ali girando, girando, girando em círculo. Não vai para lugar nenhum. Então, assim, a gente precisa entender, as nossas aulas, elas têm que ser orgânicas. Se você é praticante mais novo, então a sugestão que eu te dou, então se você é praticante não, se você é professor, está no processo de formação, você carrega esse item de não sou experiente. Então, vamos mudar o mindset como? Qual que é a sugestão que eu dou? Você vai mudar esse mindset direcionando a sua atenção para os estudos. Conheça efetivamente o que aquela técnica do yoga que você ensina proporciona. Tá, mas como é que eu vou conhecer isso? Não é só lendo no livro. Não é só fazendo o curso, é praticando. Então, se você faz lá o Surya Namaskar, o Virabhadra Namaskar, então se você tem uma sequência de asanas, pega aquela sequência e tenta reproduzir, tenta trazer em palavras ou em sentimentos o que foi gerado a partir do que você treinou naquela sequência. Se você ensina um determinado tipo de respiratório, então você tem lá 5 tipos de respiratório diferentes. Se você ensina cada um deles, quais foram as sensações geradas por você como praticante? Eu não estou nem falando, você não é uma pessoa experiente, você não dá aula ainda. Mas você tem a sua experiência como praticante. O que aquilo gerou? Aí sim, você vai lá no livro e vai saber, olha, aquele respiratório, ele proporciona isso, essa atuação fisiológica. Ótimo, então você tem a sua percepção como praticante, somado a um conhecimento técnico de alguém que estudou, de algum professor, de algum mestre, que trouxe essa resposta em relação àquela mesma técnica. Talvez elas entrem em congruência, elas são iguais. Talvez não, talvez sejam coisas totalmente distintas. O livro falava uma coisa e a sua percepção como praticante foi outra. Então você tem os dois itens. Vou ensinar, aquele aluno, ele quer chegar a um determinado resultado, olha, eu tive essa percepção através desse respiratório. Talvez vai acontecer a mesma percepção com ele. Então, olha, você que quer chegar no ponto A, para eu chegar no ponto A, eu usei essa técnica. A sua experiência como praticante. Tá? Ou não, foi congruente, as duas coisas ali se juntaram. Olha, você vai fazer essa técnica e você vai chegar nesse ponto que você gostaria de chegar. E aí você tem um segundo elemento. Você começa a mostrar para a pessoa, independentemente do quanto tempo você dá de aula, porque você já tem a experiência como praticante. E essa experiência ela pode ser gigante, como a minha, 22 anos, nem sei se é gigante, mas 22 anos. Como ela pode ser de 1 ano. Mas se você for uma menina disciplinada, você vai ter ali várias vivências, várias práticas, vários sadhanas. E através dessas práticas, desses sadhanas, você foi lá e conquistou essa experiência com 1 ano. E você consegue passar isso adiante com todo o embasamento dos seus estudos. Mas é importante ajustar. Não dá para você fazer a mesma preparação. Você foi lá, se preparou aquela aula e vai chegar lá para dar aula para 10 pessoas e são 10 pessoas que não querem aquilo que você preparou. E aí o que acontece? Aquelas pessoas vão falar, legal, mas não era isso que eu queria.
Eu não buscava isso. Eu buscava administrar o estresse e o cara me veio com uma aula extremamente forte corporal. E não era o que eu quero. O corporal eu já faço crossfit, eu faço treinamento sei lá, físico, funcional, específico. Eu queria administrar o meu estresse. Como é que eu posso administrar o meu estresse? Através do yoga. Então, a aula ela precisa ser orgânica. Então, eu falei agora do futuro professor, vamos lá para os professores. O professor, o que acontece com ele? Como eu falei, ele está enrijecido numa ideia de que ele tem experiência, então ele se apoia nisso. Só que a experiência, então, saber como a prática, mais ainda, imagina um cara com 20 anos ensinando, praticando, o quanto ele traz de experiência, quanto ele já vivenciou. Legal, mas o que ele faz? Ele já está tão no comodismo, ele já está há tanto tempo ensinando, ele já está há tanto tempo fazendo aquilo, que entra numa aula robotizada. Então, eu vou sentar e vou dar a minha aula do jeito que eu sempre dou. Mas eu não estou olhando para cada ser humano que está ali na minha frente, eu não estou olhando para cada um dos meus alunos do jeito que eu deveria olhar. Então, acaba que minha aula robotizada ela não se encaixa. Acaba que essa aula robotizada não se encaixando, ela afasta, ela afugenta os alunos. O aluno não vai querer saber da sua aula. Então, para que ele valorize o seu trabalho, para que ele queira estar na sua aula, e para que você chegue a um resultado mais expressivo financeiro e viva exclusivamente do yoga, você precisa ter uma aula ajustada o tempo inteiro. Você tem que pensar nessa aula ajustada. Você tem que entender que essa aula, que cada aula que você dá é especial e é única. Então, me desculpem os professores que montam as suas aulas previamente, mas a experiência me mostrou que montar sua aula previamente, ela vai enrijecer as suas ações. Então, não monte as suas aulas previamente. Você tem que estudar, você tem que aprofundar, você tem que conhecer, você tem que se aprimorar. Isso sempre, sempre, para o resto da vida, independentemente do tempo e experiência que você tenha. Se você é novato ou se você não é novato, sempre você vai ter que se aprimorar. Tá? Só que uma coisa é eu me aprimorar constantemente. Outra coisa é eu preparar tudo para facilitar o meu trabalho. Isso não pode acontecer. Eu não posso me basear em facilitar o meu trabalho dessa forma. Eu não posso. O meu foco ele deve ser, eu preciso efetivamente direcionar minhas aulas de acordo com os meus alunos. Isso é individualizar. Isso faz toda a diferença para que você saia do zero e amplie os seus resultados financeiros. Para que você saia do zero aluno ou de pouquíssimos alunos e chegue a um número mais específico de alunos, se esse for o seu objetivo. Para que você tenha alunos que atualmente estão com você ali há meses e se transformem em alunos que estão há anos. Que você tenha resultados expressivos efetivos. E que você não fique com essa... Cara, talvez até com esse desânimo, com esse ranço de que a profissão não vai dar certo. Que é o que eu tenho ouvido falar muito, tenho muito professores dando esse depoimento para mim. Cara, eu estou cansado. Eu já fiz tudo que era possível e imaginável. Eu amo dar aulas, mas eu não consigo mudar de resultado. Meu resultado é R$500 por mês, meu resultado é R$900 por mês, meu resultado é R$800 por mês. Eu acho até, eu posso até estar enganado, tá? Mas é uma percepção. Eu acho até que eu venho falando que dentro da pesquisa que eu fiz, a média dos professores de yoga é ganhar R$3.000. Essa é a média, tá? Maior quantidade de professores, dentro de 100%, são professores que ganham até R$3.000. Mas eu acho que se eu for mais minucioso, a maioria dos professores estão ganhando menos da metade disso. Porque os últimos todos que eu conversei, agora durante a maratona, que aconteceu na semana passada, a maioria está ganhando menos do que R$1.000. E eu posso estar muito enganado, mas eu acho que se eu for mais minucioso, se eu fizer uma pesquisa ainda maior, vai sair esse resultado. Que os professores estão ganhando muito pouco. E aí, eles estão usando o yoga como bico.
E olha o perigo disso, porque professores que usam yoga como um bico, porque amam yoga, porque querem yoga, com certeza estarão com a sua qualidade comprometida. Porque o cara não vai ter ânimo de estudar mais, ele não vai ter ânimo de se aprimorar mais. Ele não vai enxergar uma luz do fim do túnel, ele simplesmente, cara, ele continua fazendo aquilo porque ele ama, porque ele gosta. Mas já não é mais a profissão principal, ele já não doa tanto tempo dele para isso. Ouvindo as pessoas que passaram pela maratona, esse é o grande dilema. São pessoas que não têm condições hoje de se aprimorarem, de estudarem. Elas não têm condições. Isso é muito triste, porque muito provavelmente essas pessoas, e talvez seja o seu caso, essas pessoas não estarão mais ensinando yoga daqui a pouco. Elas terão saído. Aí virão outros que vão estar na mesma história. E aí é uma história cíclica que vai acontecendo. É a história da marmota. Vai acontecendo igual. E nada muda. Porque a maioria dos professores vem com uma mesma base, dão a aula da mesma forma, ou por determinados momentos, ou porque pela dita inexperiência, ou pela dita experiência, aquele professor vai dando, aquela professora, as mesmas aulas, da mesma forma, e aí não muda o resultado. O resultado não vem. E aí é uma bola de neve, porque aí o cara está desanimado. Aí, de repente, não quero mais dar aula de yoga. Ou, de repente, é minha segunda profissão. Não é minha primeira, é minha quinta profissão. Eu tenho outras coisas que eu faço. Dar aula é só um bico. Eu dou porque me rende um pouquinho de dinheiro no mês, e aí eu dou aquilo. Olha o perigo disso. Porque aí são professores que não estão se doando efetivamente para o yoga. São professores que estão olhando. Assim como teria o perigo se fosse olha, o professor só está olhando na grana ou na possibilidade de ter um resultado financeiro. Por isso, para mim, eu dei o exemplo da moeda, tem que haver, a moeda tem que ter os dois lados. Você tem que ter o lado filosófico, por um lado, uma face da moeda tem que ter o lado filosófico, na outra face tem que ter o lado profissional. E aí, quando você junta isso, é um mundo perfeito. Porque aí você está muito mais consciente do que você precisa fazer, você está com muito mais gana do que tem que ser feito, você já tem exemplos do que precisa ter feito e sempre baseado na filosofia, que é o que te mexeu com você, é o que te fez ser professor. Tá? Então, aulas orgânicas é quase uma necessidade de vida. Você ter as suas aulas de forma orgânica, de formas adaptáveis, de formas flexíveis, a sua realidade, a realidade dos seus alunos, a realidade do momento, a realidade daquela aula, isso é vital. É vital para a sua existência. Dani, mas eu não faço isso, estou aí no mundo do yoga há milênios. Eu não faço isso e eu estou no mundo do yoga com muito resultado. Não é regra, é uma exceção. Eu não vou dizer que não existem exceções. Existem essas exceções. Mas não tem o porquê ser assim. Não tem. Você tem que ser uma regra. Isso é, você tem que ser um professor que está chegando a resultados.